dois, três, vai! A estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e a fé nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, e já que o coração e a fé nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e a fé nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e a fé nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e a fé nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Boa noite, saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista em Vila Galvão e nós nos reunimos nessa noite para o nosso culto de louvor e edificação, louvor ao Senhor e edificação das nossas vidas. Você é muito bem-vindo. Nós temos feito as nossas transmissões diretamente dos nossos lares. A igreja no momento se encontra de portas fechadas, devido ao atual cenário, né, que nós temos enfrentado nos nossos dias, mas essa igreja está aqui de portas fechadas, mas de coração aberto para te ajudar, para orar por você. Então você que tem acompanhado o nosso trabalho nas nossas redes sociais, saiba que essa igreja não está parada. Nós temos trabalhado para que a obra do Senhor continue e que juntos nós possamos crescer na presença dele cada vez mais. Pensando aqui um pouco sobre o que nós iremos cantar, eu gostaria de compartilhar com você que irá nos acompanhar nesse momento um trechinho aqui da palavra do Senhor Jesus, mas antes gostaria que nós pensássemos juntos sobre muitas vezes nós temos vergonha de estarmos na presença do Senhor. Mas por quê? Vergonha porque às vezes nós pecamos, vergonha porque às vezes nós falhamos, vergonha porque às vezes nós achamos que o nosso pecado é maior do que o pecado da pessoa que está ao nosso lado. E eu quero te dizer nessa noite que, independentemente da maneira que você tem agido, qual pecado porventura você esteja envolvido, a maneira que você se encontra, o Senhor Jesus ele está disposto a nos perdoar.
Ele está disposto a nos amar, porque o Senhor Jesus aceita aquele que quer viver uma vida plena ao lado dele. E às vezes nós pensamos, eu sou tão falho, eu sou tão sujo, eu sou tão pecador que eu não sou digno desse amor. Eu não posso cultuar a esse Deus, né? Que é tão bom, que é tão justo. E às vezes nós pensamos que Deus pode olhar tão somente para as nossas falhas, para as nossas iniquidades, mas é através de Jesus que nós somos libertos do pecado, libertos da escravidão, de uma vida que Ele não planejou para nós. E nele nós encontramos a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro caminhar, a essência para que nós viemos a este mundo e por que nós existimos. Então, se você está aí me assistindo e está envergonhado, está triste porque está distante de Deus, muitas vezes quer voltar a ter relacionamento, quer voltar a ter comunhão e fica ali, nossa, mas será que o Senhor vai me perdoar? Ou olha o que eu fiz, será que Deus vai me aceitar? Então eu tô aqui nessa noite para te dizer, como igreja do Senhor Jesus, que Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele quer transformar a sua vida. E Ele quer você do lado dele e não longe. E olha só o que o profeta Joel nos diz. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça. Então, aqui o Senhor Jesus, ele tem dito, né? Volte-se, derrame, abra o seu coração, se rasgue diante de mim. Então, diga para o Senhor, Senhor, eu falhei, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu estou com vergonha, Senhor, mas eu quero me reaproximar de Ti, né? Permita ser transformado pelo Senhor Jesus. Muitas vezes nós queremos estar perto de Deus, nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos adorá-lo, buscá-lo, mas nós não queremos que a nossa vida seja transformada. Nós não queremos deixar os velhos hábitos. E o Senhor Jesus, quando Ele faz um convite, Ele quer que esse convite seja verdadeiro e não só por boca a boca. Né? Ele quer que no nosso viver diário, no nosso dia a dia, nós possamos entender e estarmos dispostos a mudar de atitude. Porque se nós não mudarmos, é em vão, é em vão. Então, Ele vai nos ajudar, Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele quer que você também permita que essa mudança seja aplicada à sua vida, ao seu viver. Amém? Se você crê, se você acredita nisso, ore neste momento, né? Abra aí o seu coração do seu jeito, a sua maneira. Às vezes nós ensaiamos tanto para entrar na presença do Senhor e o Senhor só quer ouvir com toda a sinceridade do nosso coração as palavras mais simples que nós estamos sempre dizendo a Ele. Tem uma irmã muito querida na nossa igreja, o nome dela é a irmã Inês, e eu gosto muito das orações dela, porque ela conversa assim, com os olhos fechados, orando ao Senhor como se Jesus estivesse aqui do ladinho dela. E eu me sinto muito amparada pelas orações dela, porque às vezes eu falo assim, nossa Senhor, eu queria tanto ser mais íntima, eu queria tanto me expressar de maneira mais clara, né? Porque às vezes nós ficamos procurando palavras, procurando meios de nos expressarmos ao Senhor, mas Ele só quer que nós possamos ser verdadeiros e dizer, Senhor, eu não consigo aqui, Senhor, me ajuda, né? A dependência de Cristo. Ore, querido, neste momento, pedindo ajuda do Senhor para a sua caminhada. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome! Esse nome é o nome
foste, venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amados, boa noite, graça e paz. Amém. Como é maravilhoso prestar um culto ao Senhor. E nesta noite, eu quero falar sobre o poder da oração. A oração traz esperança para aquele que crê em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Nessa noite, vamos falar um pouco sobre oração. Eu quero convidá-los para que os amados abrem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, versos de 1 a 15. Amém? Diz a palavra do Senhor. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Maré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs junto diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele lhe disse: Ele é lá, na tenda.
versículo 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara, já velhos, e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara contigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque este. Neste momento, meus amados, vamos orar. Curvem as suas faces. Vamos pedir orientação de Deus neste momento, para que a mensagem do Senhor chegue ao vosso coração. Oremos. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, exaltado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Ó Deus, muito obrigado porque nós temos acesso à tua presença, não porque nós mereçamos. Quem somos nós para estar na tua presença, diante do teu poderio? Tu és Senhor, Tu és Deus o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ó Deus, se formos contar os livramentos, se formos colocar no papel as adversidades que o Senhor tem nos dado vitória diante destas lutas. E neste momento, Pai, nós queremos te agradecer ao Senhor porque nós temos este acesso a Ti por meio da fé e através da leitura das Santas Escrituras, ó Pai, nós temos acesso ao Senhor. O Teu poder, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua provisão sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai, fale aos nossos corações neste momento. Que esta mensagem, ó Pai, chegue a esses corações para que assim os Teus servos continuem pregando, evangelizando, dando testemunho. E através da oração, nós entendemos que há esperança e que há poder através da oração. Obrigado por tudo, Jesus. Esta é minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, meus queridos, nessa noite há algumas perguntas para que nós possamos ter a resposta diante da palavra de Deus. Deus tem a solução para os nossos problemas. Deus é a solução. O homem não tem a solução sobre os seus atos, mas Deus tem. É por isso que Deus nos criou. É por isso que Deus nos ama, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. E nessa noite, eu quero falar sobre o poder da oração. É que foi por meio da oração é que este servo, por nome de Abraão, recebeu um convidado totalmente especial.
Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem era Abraão? Quem é você diante de Deus? Nós conhecemos Abraão. Abraão foi o homem segundo o coração de Deus. Mas é interessante fazer essa pergunta. Quem era Abraão? Segundo as Santas Escrituras, Abraão foi o primeiro patriarca do povo de Israel que recebeu a promessa que Deus iria abençoar todos os povos por meio dele. Amados, olha que promessa. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. E essa promessa, quando ela é cumprida, o nome de Deus ele é exaltado e também glorificado. O significado do nome de Abraão quer dizer pai de uma grande multidão. O significado de Abraão quer dizer pai das alturas. No livro de Gênesis, no capítulo 12, ali há uma ordem imperativa do Deus Todo-Poderoso. Ele diz para Abraão: sai da tua terra. Deus falou com Abraão claramente quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Então disse o Senhor a Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Olha que ordem, olha que promessa que Deus tem para o seu povo. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Meus queridos, que bom que Abraão creu. Que bom que Abraão entendeu a mensagem, a promessa de Deus para a sua vida. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor Deus de Israel prometeu que seus descendentes iriam ser um grande povo e herdariam a terra de Canaã. Então, Abraão partiu para Canaã com sua esposa, chamada Sara, e o seu sobrinho Ló, vivendo o resto de suas vidas em tendas. O que é viver em tendas? Viver em tendas, meus queridos, é quando você confia naquele que dá a provisão. Abraão, ele entendeu, ele compreendeu que deveria viver em tendas. Viver em tendas, meus queridos, é entender o que Deus tem para a sua vida. Viver em tendas é entender que Deus já fez um processo, Deus já planejou tudo. É por isso que é através do poder da oração vamos entender qual é a nossa tenda. E essa tenda tem que ter o intuito de exaltar e de glorificar o nome de Deus. Durante esse percurso, houve momentos de dificuldades. Aconteceu várias adversidades. Fome, perseguição. Havia fome na terra de Canaã. Foi por isso que Abraão
foi até o Egito para morar ali por um período de tempo. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 12, quando ele atende, quando ele obedece à voz do Senhor para viver em tendas e depender totalmente, exclusivamente de Deus. Abraão já era um homem idoso quando Deus o chamou. Abraão era um homem de 75 anos de idade, quando o Senhor Deus o chamou para deixar a sua casa e sair do seu total conforto. Quando completou 86 anos de idade, teve seu primeiro filho chamado Ismael. Nós sabemos a história, nós sabemos o que aconteceu. O interessante, meus queridos, se você for olhar os personagens da palavra do Senhor, Deus nunca escondeu os seus erros, os seus pecados. Pecados é para serem declarados na cruz. Pecados é para serem confessados diante de Deus. Quando o pecado é confessado, quando o pecado é entregue na cruz, Deus faz a obra. É por isso que a oração é uma intimidade com Deus. Oração é um momento ímpar entre o Senhor e o servo. Aos 100 anos de idade, nasce a promessa. Seu filho Isaque, sem dúvida, Abraão viveu uma história de fé, uma história de intimidade com o Senhor. Abraão experimentou o agir de Deus em sua vida. Isso só aconteceu porque ele permitiu. Ele deixou que a vontade do Senhor seria a sua prioridade de vida, de santidade, de esperança e de expectativa, porque Deus prometeu para Abraão um filho aos 75 anos de idade. Nessa noite, meus queridos, eu quero falar do poder da oração. Foi por meio do poder da oração que um servo do Senhor, por nome de Abraão, recebeu um convidado especial. Gênesis, no capítulo 18, versículo 1, diz assim: O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Esse versículo 1 do capítulo 18, meus queridos, Abraão representa que ele está descansando no Senhor. Abraão, durante 24, 25 anos, ele aguardou a ação do Senhor na sua vida. Ele passou a viver em tendas. Ele passou a ser dominado pelo poder de Deus. Ele não se assusta. Se nós lemos o capítulo 18, Abraão ele não se assusta com um convidado especial. Mas sabe por quê? Intimidade. Abraão ele buscava o Senhor. Abraão ele tinha prazer em dedicar o seu tempo para com o Senhor. Segundo as Escrituras, diz que o Senhor apareceu a Abraão. Interessante que este é o primeiro registro do Senhor aparecendo ao servo Abraão em forma humana. Uma prefiguração da encarnação de Cristo Jesus por meio mais miraculoso do que do nascimento de Isaque. Segundo alguns estudiosos, diz que ali
Havia a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Temos outra linha teológica dizendo que ali era Jesus com 2 anjos o acompanhando. Olha que honra! Olha que momento ímpar! É por isso que o servo do Senhor, aquele que preste um culto a Deus, aquele que serve ao Senhor, ele tem que estar sempre descansando no Senhor. A vida não para, as adversidades vão chegar. E Abraão, ele estava ali assentado, ele estava trabalhando, ele estava produzindo, e de repente, ele não se assusta, mas ele sente a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele vê, ele entende que ali se encontrava o Deus, a pessoa de Cristo Jesus, acompanhado com 2 anjos. Abraão, eu acredito que Abraão era o homem que buscava a face do Senhor através do poder da oração. Abraão era um homem de oração. Ele levantava altares ao Senhor por onde seus pés passavam. Em cada etapa da sua vida, em tendas, a história de sua comunhão e crescimento no conhecimento de Deus era marcada por um memorial de adoração e de santificação. Um altar simples, feito com pedras toscas, porém com grande significado espiritual. Eu gosto muito do apóstolo João, quando ele escreve lá em João 4:24, porque Deus ele é espírito. E Deus se importa com os teus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Abraão, mesmo sendo falho, ele errou, mas ele buscava a face do Senhor. Ele se dirigia na presença de Deus. E Abraão nos dá uma excelente lição que quando ele sente a presença do Senhor, ele não se assusta, mas ele adora. Ele buscava estar sempre em santificação, porque ele não queria decepcionar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Depois de sair de Harã, deixando a sua parentela para trás, e chegando junto ao Carvalho de Maré, em Siquém, novamente lhe aparece o Senhor e lhe falou, confirmando as suas promessas. E então Abraão levantou um altar em Betel, invocando ali o nome do Senhor. Gênesis 12, versículo 8 diz assim: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Meus queridos, meus amados, o servo Abraão, ele nos dá indicações que é de suma importância invocar o nome do Senhor através da nossa vida espiritual. A nossa função, a nossa obrigação, meus queridos, é de invocar o nome do Senhor. Orar é invocar, é proclamar, é pedir compaixão, é pedir misericórdia ao Todo-Poderoso. Se nós olharmos na história de Abraão, Abraão era um homem rico, era um homem poderoso. Mas, diante do rei de Salém, segundo a ordem de Melquisedeque,
ele foi entregar as suas ofertas. Sinal de servo, de mordomia cristã. Abraão, por morar em tendas, mas seu homem rico, ele sempre buscou ser totalmente dependente de Deus. A oração tem poder porque Deus usa as nossas orações para fazer milagres. A Bíblia, segundo as Santas Escrituras, diz que Deus dá poder à oração. A oração transforma vidas. Assim como a vida de Abraão foi transformada pelo poder da oração, meus queridos. Como que Deus vai mover as nossas vidas? Como que Deus vai agir em nossas vidas? Isso acontece quando oramos, quando buscamos a face do Senhor e também através da leitura da palavra do Senhor. A oração é muito importante na vida do cristão. É que quando oramos, ficamos mais próximos de Deus, mais íntimos do Senhor Jesus. E é por isso que é muito importante ter o hábito de orar em todas as situações. É uma ordem imperativa. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Orem continuamente. Está lá em 2 Tessalonicenses 5:17. Paulo, quando ele escreve aos cristãos da igreja tessalônica, já havia dito anteriormente que a santificação e a vontade divina deve-se buscar na presença de Cristo, onde esta intimidade expressa regozijo, alegria, oração e a ação de Deus na vida do cristão. É por isso que Paulo fala, orem insistentemente. Não parem de orar. Porque quando o cristão ora, ele confia, ele depende. Lá no Salmo 37, versículo 7, descansa. Esse descansar é quando o cristão, ele espera a ação de Deus na vida daquele que depende do Senhor. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos crentes em Roma, ele diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e também agradável. É por isso que o cristão, aquele que presta um culto ao Senhor, ele precisa orar constantemente, durante toda a sua vida, assim como o servo Abraão. O orar sem cessar para o apóstolo Paulo significa ter sempre um coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. O apóstolo Mateus, disse que, em primeiro lugar, nós temos que buscar as coisas do alto. As outras coisas vos serão acrescentadas. Orar cria intimidade com Deus e ajuda em todas as situações da vida. Orar sem cessar é estar sempre consciente da presença de Deus e convidá-lo a participar de sua vida no geral. É isso que Deus quer que façamos, Senhor. Eu entrego a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos, as minhas adversidades, os meus fracassos, os meus projetos de vida. Poder da oração. Deus é o poder por trás da oração.
Sem Deus, a oração não tem poder, não tem nenhum poder. Mas quando cremos em Deus, a oração tem poder para curar. Deus cura. Deus é poderoso. Deus é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é rei. Ele é soberano. Ele é sustentador. Ele é provedor. E Abraão entendeu isto. Em resposta à oração, Deus pode curar doenças físicas e psicológicas, dor emocional e sofrimento espiritual. Podemos fazer orações de intercessão pelas pessoas que estão doentes, mesmo que elas não estejam presentes conosco. Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e pode atender todos os nossos pedidos através do poder da oração. Se assim for a sua vontade, Jesus curou pessoas presencialmente, mas também à distância. Lá em Mateus capítulo 8, um homem de reputação, ele pede para que Jesus cure o seu servo, mas Senhor, eu tenho certeza que tu tens poder, ele não está aqui. E Jesus diz, já foi curado. Meus amados, Deus é o Senhor da cura. Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe quem somos nós. Ele quer só ouvir dos nossos corações. A oração liberta. A oração tem poder para libertar da opressão espiritual do diabo e do pecado. A oração pode libertar de vícios pela autoridade de Cristo, de acordo com a sua vontade. É por isso que quando nós terminamos a oração e declaramos, é no nome de Jesus, significa proteção. Lá em Marcos, no capítulo 16, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Aqui está dizendo que não temos que tentar ao Senhor. A Bíblia diz que temos que ser prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. A oração nos fortalece. A oração nos ajuda a focar em Deus e no seu poder. Através da oração, Ele nos dá a força que precisamos para superar as dificuldades. Cristo na cruz conquistou uma vitória para todo aquele que nele crê. Amados, olha as promessas. Deus tem promessa para o seu povo. Eu gosto muito de Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Já somos vencedores, já vencemos o pecado. O pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque o pecado foi jogado ali na cruz do Calvário. A cruz recebeu todas as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas mentiras. E o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. O poder da oração perdoa. A oração de arrependimento nos traz
Quando oramos, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas que nos machucaram. Jesus faz a transição ao mencionar o maior pedido de uma oração, que é o perdão dos pecados. Jesus, ele não veio para condenar ninguém, ele veio para perdoar pecados. É por isso que João escreve: aquele que crê não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Quando alguém faz uma oração de entrega para Jesus: Senhor, eu confesso os meus pecados, entra na minha vida, tire isso de mim. Jesus entra na nossa vida e se torna Senhor, provedor, sustentador e salvador de nossas vidas. O poder da oração traz milagres. Não há limites para o poder de Deus. Respondendo às orações, Deus já abriu caminhos na água, mandou fogo do céu, ressuscitou mortos, multiplicou comida, ainda sobrou 12 cestos, meus queridos. Ele abriu as portas de prisões dos teus servos. Ele alimentou um povo durante 40 anos no deserto. Deus tem poder. Deus provou que pode nos suster. Ele é Deus e ponto final. Devemos pedir que a vontade de Deus seja feita e que se torne também a nossa vontade. Quanto mais orarmos e buscarmos a vontade de Deus, mais ficamos em sintonia com Ele. Em nossas orações se tornarão mais efetivas. E neste momento, meus queridos, foi através do poder da oração que o servo Abraão recebeu uma visita ilustre. Abraão tinha uma sintonia ligada com Deus. Se nós lemos o capítulo 18 de Gênesis, foi através do poder da oração, meus queridos. Abraão orou durante 24, 25 anos. Ele estava aguardando no Senhor, ele estava descansando no Senhor. E é por isso que neste momento, meus queridos, em Gênesis capítulo 18, pelo poder da oração, Deus agiu na vida de Abraão. Deus agiu. Gênesis 18, olha o que acontece, meus queridos. Deus agiu, Deus guardou, Deus vigiou a vida de Abraão. Olha as adversidades que Abraão passou. Se nós lermos os capítulos 12, 13, 14, 15, 16, olha o quanto que Deus agiu na vida de Abraão. Mas é porque Abraão deixou Deus agir na sua vida. Abraão creu, ele confiou. Abraão, ele tinha momento de intimidade com o Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Maré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Segundo o versículo 2, Abraão, ele se joga, ele se curva. Um dos homens mais ricos que a terra já conheceu. Ele se curva, ele se prostra, ele não se assusta, porque ele tinha uma intimidade com o Senhor.
Ele tinha essa aproximação com Deus. E o que ele faz? Abraão entendeu que Deus agiu, Deus guardou, Deus protegeu a sua vida. E Abraão estava aguardando no Senhor a promessa de um filho. Pelo poder da oração, Deus guardou a vida de Abraão. Deus susteu. Deus providenciou tudo na vida de Abraão, meus queridos. Abraão viveu em tendas. Abraão não tinha nenhuma propriedade. Abraão não tinha carros. Abraão não tinha coisas materiais. Ele tinha a presença do Senhor. Abraão era sustentado por Deus. Nós podemos ver aqui, meus queridos, quando Abraão ele sentiu a presença do Deus Todo-Poderoso, que era o nosso Senhor Jesus Cristo, com 2 anjos, sabe o que ele fez? Ele correu. É isso que temos que fazer, meus queridos. É correr para os braços do Pai. O melhor lugar para se estar, meus queridos, é estar na presença do Senhor. É buscar a face do Senhor. Não é fugir de Deus. Pelo contrário, é estar pronto, estar ali aos pés de Cristo. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele foi grato ao Senhor. Ele foi agradecer ao Senhor. Interessante que ele não cobrou nada de Deus. Quando ele viu as 3 pessoas, ele não cobrou nada. Já pensou? Se ele se prostra diante da Trindade ali, da pessoa de Cristo, olha, Senhor, pelo amor de Deus, já tem 25 anos que estou aguardando, já se passou 25 anos. Eu estou em sofrimento. O Senhor se esqueceu de mim? Não, meus queridos. Abraão ele não fez isso. Ele entendeu que Deus agiu na vida dele. E quando ele vê aquelas 3 pessoas, ele se curva. Ele tem um coração grato ao Senhor. Interessante que ele entrega tudo, né? Ele mostra, Senhor, olha o tanto que o Senhor foi bom para comigo. Senhor, olha o tanto que eu fui abençoado. Senhor, como eu sou grato ao Senhor, não me faltou nada. O Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, não tem faltado nada na minha casa. Olha que fartura, e eu posso oferecer ao Senhor um banquete? Amados, Abraão nos dá uma lição. Através do poder da oração, Abraão nos mostra, Abraão nos ensina que devemos fazer o de melhor para Deus. Ele chama sua esposa para fazer um excelente banquete. Ele faz panquecas. Ele faz aquele banquete para que a Trindade, para que a pessoa de Cristo seja ali servida. Ele nos dá uma lição de servo. Abraão nos dá uma lição de servo, de servir. Abraão nos dá uma lição de ter um coração grato. Abraão, naquele momento ali, naquela visita, Senhor, como eu sou grato ao Senhor. Eu só quero agradecer a Ti. É que Abraão, ele se dispôs como um servo. Quem sou eu para cobrar algo ou alguma coisa do Senhor? E para terminar, meus queridos, pelo poder da oração, nunca devemos duvidar do poder da oração. É que naquele momento do banquete,
por servir ao Senhor, por ter um coração grato ao Senhor. Ali é uma promessa, né? A esperança. E diz, daqui um ano você será pai, Abraão. Interessante que Sara escutou. É que naqueles dias a mulher não era de costume fazer parte do banquete. A mulher jantava depois, se alimentava depois. Só que Sara escutou da boca do Senhor Jesus dizendo que daqui um ano a sua mulher ficará grávida. Olha o versículo 12 aqui, meus queridos. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo, consigo mesma, depois de vê-la, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que riu-se Sara? Dizendo, será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Se nós lermos lá em Hebreus 11:11, né? É que lá no seu íntimo, somos seres humanos, amados, nunca devemos duvidar do poder da oração. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amados, Sara aprendeu a confiar. Sara também aprendeu a não duvidar do poder da oração. E para terminar, meus queridos, como é difícil confiar e esperar, descansar nas promessas do Senhor. Através do poder da oração, lembre-se quem Deus é. Deus é o que sou, e ponto final. Embora as adversidades o oprimam, nada é impossível para o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor criou o universo. Ele criou o universo do nada. Através do poder da oração, lembre-se de quem ele tem poder para salvar, aquele que nele confia. Pelo poder da oração, você pode confiar na providência do Todo-Poderoso. O Senhor Deus é supremo. O Senhor Deus é sustentador. O Senhor Deus é bondoso. Ele é misericordioso. Ele governa todas as coisas. Então, meus queridos, ore, clame, pede para que o Senhor tenha compaixão da sua vida. Aprenda a colocar a sua vida na presença do Senhor através do poder da oração. Amados, não parem de orar. Orem incessantemente. Orem constantemente para que recebamos uma visita do Todo-Poderoso. E assim as promessas. E essas promessas é para que Jesus ele seja exaltado e também glorificado. Amém e amém. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me
estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás, se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais, preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais, preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Nós precisamos de ti, Deus. Nos abraça com teu favor, com a tua presença, Pai. Nos perdoa, Jesus, por muitas vezes não estarmos diante de ti como deveríamos, mas que os nossos corações possam ser rasgados no mais sincero, no mais íntimo do nosso ser. A ti, Jesus, nós rendemos louvores. De ti nós precisamos e dependemos a cada momento do nosso viver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, exaltado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque através do poder da oração nós podemos clamar, nós podemos pedir, nós podemos invocar o teu santo e poderoso nome. O teu nome tem poder. Tu és poderoso para curar. Tu tens promessas para aquele que crê, que tu és Cristo, o Senhor, o Salvador. Obrigado, ó Pai. Obrigado por este culto. Obrigado por esta mensagem, ó Pai. Obrigado porque através da oração, através do poder da oração, nós podemos invocar o teu santo e poderoso nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração.